A força da fé com Glacos. Mensagem do livro O Semeador de Amor. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por André Suac. Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. A cura anônima de Jesus. Ele foi contemporâneo de Jesus. Era jovem quando Jesus também era jovem, só que ele era diferente. Jesus fazia coisas triviais, como pescar, levar o peixe para sua mãe preparar, comer com alegria junto a ela, falando das coisas do Pai. Sabia conversar, levando alento às pessoas que por ele passavam. Gostava das coisas simples e simplesmente andava entre o povo, preparando-se para a grande missão, para a sua grande tarefa socorrista de ser o Salvador da humanidade. Ele, Josenias, era diferente. Era um jovem que se preocupava com a situação dos romanos em terras judias. Era falastrão, bebia, às vezes chegava às vias de fato, agredindo alguém. Ele não passava despercebido, porque onde estivesse, havia sempre alguém para falar de suas façanhas, nem sempre pacíficas. O tempo passou. Jesus completou 30 anos e Josenias também. E um dia em que Josenias se encontrava em Cafarnaum, ele viu um vulto de costas e muitas pessoas a acompanhá-lo, e ele perguntou: quem é essa pessoa que tantas pessoas o acompanham? Um homem respondeu a ele: ele é um profeta. Ele fala das coisas de Deus, fala do novo reino. Dizem que ele já efetuou curas. Eu pessoalmente não vi, mas eu creio, pelo modo com que ele se comporta, o alento que ele traz para nossas almas revoltadas, prisioneiras no nosso solo abençoado por Deus, eu creio que ele seja um profeta. Josenias, curioso, disse para o homem: em terras de tantos profetas, deixe-me vê-lo. Junto a esse homem, Josenias se aproximou de Jesus e disse para o homem: imagine, esse homem não é profeta, ele é Jesus, filho de Maria e de um carpinteiro. Ele não gostava de frequentar a sinagoga. Era difícil vê-lo no templo. Preferia, muitas vezes, ficar mirando as estrelas do céu, olhando para a terra, sem nada ver, e pescando. Ele é Jesus, não um profeta. Eu o conheço desde menino e posso garantir a todos vocês que o seguem que ele não é profeta. Jesus olhou para ele e disse: tudo o que você disse é verdade. Você não mentiu. Porém, em verdade eu lhe digo que, assim como você me encontrou, assim como as pedras rolando se encontram, assim como as ondas do mar se encontram com a areia da praia, assim como os frutos amadurecem, as folhas nascem e caem. Assim, eu lhe digo que a sua vida vai mudar.
E você que crê em Deus, mais dele vai precisar. Não do Deus punitivo que é pregado pelos sacerdotes, mas sim do Deus de Moisés e dos nossos ancestrais, do nosso Deus que está nos céus, que está em cada uma de suas criaturas. Esse Deus que vive em você e vive em mim, que é paz, amor e misericórdia. Josenias deu um sorriso irônico e falou para o homem que estava ao seu lado: é demais para mim tanta desfaçatez. Jesus, profeta. O tempo passou e o jovem continuou com a sua vida, trabalhando, vivendo num turbilhão de emoções, amando a Deus, contudo, sem respeitar os princípios básicos da lei de Deus, que é amar, que é servir, que é sentir a grandeza de tudo o que existe sobre a terra. Um dia, Josenias, depois de vir de uma taberna, começou a tremer de febre, delirava, e seus familiares procuravam lhe dar água, chás, emplastos, sem ter o que fazer. E foi crescendo bolhas no corpo dele, bolhas que depois, no delírio dele se virar no catre, transformaram-se em feridas vivas. Chamaram pessoas que entendiam de doenças, e um senhor idoso que vendia vários chás e ungüentos, receitou um unguento e disse para a família de Josenias: nunca vi nada igual. Bolhas que se transformam em feridas eu nunca vi. Acho que devem sair desta casa e deixá-lo só. Todavia, aquela que é a guardiã, aquela que não teme a enfermidade dos filhos, não teme o contágio, não se revolta e ensina a amar, a orar, a mãe de Josenias ficou ao lado dele. Ele permaneceu com febre, no entanto, falava que sentia uma brasa em todo o corpo. Pedia um alívio, uma ajuda, dizia que não queria morrer, e a mãe falava para ele: você não vai morrer, meu filho, você vai se curar, isso vai passar, você verá. E nesses dias, mais uma vez, Jesus e seus discípulos estavam em Cafarnaum. Um amigo de Josenias, que era amigo de André, discípulo do mestre, intercedeu por ele, dizendo: André, peça a Jesus para curar Josenias, ele sofre muito. A sua família está vivendo de favor em várias casas, uma dificuldade enorme, mas a mãe vela por ele, que está com o corpo cheio de chagas. André falou ao amigo: segundo eu sei, pelo muito que eu já ouvi murmurar no meio do povo, Josenias desmoraliza o mestre, critica abertamente Jesus, negando seus valores curativos. Como quer você que eu peça ao mestre para curá-lo? O próprio Josenias não vai aceitar. Peça a Jesus assim mesmo. Eu vou pedir à mãe dele para que fiquemos um pouco distantes. Implore a Jesus para vir ajudá-lo. O meu amigo tem muitos defeitos, contudo, ele tem qualidades também. Ele é franco, leal, sincero. Vai chegar o dia em que irá amadurecer. Um dia a juventude passa e ele será diferente. Ele sofre tanto. Peça ajuda a Jesus. André retrucou: vou pedir. Ainda hoje estarei com o mestre e direi os problemas pelos quais o seu amigo passa. Assim André fez, e ao encontrar Jesus, disse-lhe: Mestre, há um jovem que fala em surdina e fala a viva voz
contra a sua tarefa de auxiliar os que sofrem. Ele não lhe pediu ajuda, porém, sei que está sofrendo muito e a sua mãe está desalentada. Pediu a um amigo que intercedesse para que você o curasse. O pedido não é dele. Eu não diria jamais que ele é alguém que tem fé o bastante para ficar curado, porque você sempre diz: a sua fé o curou, a sua fé o salvou. Vá em paz e tenha fé. Ele não se enquadra dentro desses atendimentos, Senhor, mas me pediram e minha obrigação é trazer esse apelo. Jesus falou para André: vamos até a casa do jovem. André achou que Jesus ia entrar pela porta e realizar uma de suas curas, e que aquele jovem ficaria humilhado, ultrajado, e teria que reconhecer os valores do mestre. Eles foram juntos e André ia alegre, assim como o amigo ia cabisbaixo e preocupado. Não sabia qual seria a reação de Josenias, mesmo muito enfermo. Não obstante, Jesus não entrou pela porta daquele lar. Mandou que chamasse a mãe dele e disse a ela: traga água e um pano limpo. Ela levou água em uma tigela de barro e um pano limpo. Jesus abençoou a água e disse-lhe: passe a água pelo corpo de seu filho. Ele ficará curado e não morrerá, e nem a enfermidade dele é contagiosa. Todos podem voltar para casa. Josenias, ouvindo a conversa, perguntou: mãe, com quem você está conversando? Jesus colocou o dedo na boca, em sinal de silêncio, e ela disse ao filho: é um amigo seu, meu filho. Já vou entrar para lhe dar leite. Jesus foi embora com André. O amigo, cabisbaixo, silencioso, entrou na casa e a mãe falou para o filho: filho, eu vou lhe dar alívio passando essa água em você. Acho que vai diminuir a dor. Ele não reclamou, pois já estava cansado de tantos dias de agonia. Ele não ficou curado de um dia para o outro. Aos poucos, as feridas foram cicatrizando e ele perguntou à mãe: mãe, o que você colocou nessa água? Porque ela tem um cheiro de alecrim. E a mãe respondeu-lhe: não, meu filho, não tem cheiro nenhum. E o filho tornou a falar: essa água tira toda a minha dor e veja, parece que as feridas estão secando. Mãe, não deixe essa água acabar. E novamente a mãe falou ao filho: essa água não vai acabar, meu filho. Eu só molho o pano e pedi a Deus que lhe desse a cura. Eu acho que foi a mão de Deus que mergulhou nessa água que está lhe curando. Por isso eu não troquei a água. É a mesma do primeiro dia. Dos olhos daquela senhora jorraram lágrimas ao lembrar do rosto de Jesus, ao lembrar de quantas vezes Josenias fora cruel falando do Mestre, de quem ela nunca vira ou ouvira nada que não fosse bondade, humildade, amor, mesmo quando era muito jovem. E ela, vendo o filho se curar pouco a pouco, se comovia, e ele dizia: mãe, por que você chora toda vez que me molha com essa água e esse pano? Por que esse pano nunca fica sujo de sangue? É porque eu estou muito comovida. O filho falou novamente para a mãe: você deveria ter chorado quando eu estava com muitas feridas, não agora que eu estou curado. Não, filho, é agora que eu tenho que chorar,
porque é agora que eu tenho que agradecer, não no instante em que você estava em chagas. Todavia, agora que elas foram curadas, é a hora que eu tenho que agradecer muito a misericórdia que Deus teve para conosco. Meu instante de chorar é agora. Ele foi se curando. Ainda fraco, ficava sentado à porta da casa. O amigo contou para várias pessoas o que Jesus havia feito. E quando os amigos chegavam perto de Josenias, ele fazia o mesmo gesto que Jesus fez. Colocava o dedo indicador na boca e dizia: silêncio. E silenciavam, todos silenciavam, mas todos sabiam. Aqueles que faziam parte do relacionamento de Josenias, todos sabiam, contudo, havia um pacto sublime com Deus. Jesus não queria humilhar aquele jovem, e todos sentiram na grandeza do seu gesto a necessidade imensa do silêncio. Depois da enfermidade, Josenias mudou muito. Mudou porque havia sido rejeitado por muitas pessoas, porque viu quais eram seus amigos fiéis. Jesus continuou a sua tarefa abençoada de curar, sem humilhar, sem se orgulhar dos seus feitos, sempre dizendo: silêncio, é preciso que Deus fale pela minha boca, que as mãos de Deus cure pelas minhas mãos.